Olá, querida estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora do componente de Química, e hoje vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre ligações e moléculas polares e apolares. Vamos então analisar algumas moléculas, né? E saber realmente identificá-las de acordo com a sua polaridade. E é isso que nós iremos fazer na aula de hoje. Primeiro passo, nós iremos analisar aqui uma molécula, a molécula de amônia, NH3, e saber a diferença quando se tratar da polaridade de uma ligação para a polaridade da molécula em geral. Se você analisar na tela, eu coloquei aqui, né, a estrutura da molécula de amônia, NH3. O que seria a análise da polaridade da molécula em si? Seria a polaridade geral de toda a estrutura, ou seja, de todas as ligações, NH3. Agora, quando a questão lá te pedir para analisar a polaridade da ligação, você precisa ter aí um certo cuidado, tá? Porque quando se trata de ligação, nada mais é do que a ligação covalente. Por exemplo, eu poderia muito bem analisar aqui a ligação que acontece entre nitrogênio e um hidrogênio, ok? Então, falou de polaridade da molécula, analisa toda a estrutura molecular do composto. Falou de polaridade da ligação, você precisa ver ali o intervalo, né, entre um átomo e outro. Vamos para a próxima, então. Para sabermos da polaridade, precisamos aí relembrar o conceito de eletronegatividade. Falou de eletronegatividade, lembrou que eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair para si elétrons. Ou seja, o átomo que for mais eletronegativo, ele vai atrair cada vez mais para si os elétrons do outro átomo, aquele outro átomo considerado menos eletronegativo na ligação. Para isso, eu coloquei aqui para vocês na tela a tabela periódica. E se você analisar, eu coloquei ela em dois sentidos. De baixo para cima, da esquerda para a direita, lá em direção ao grupo dos gases nobres. Ou seja, quanto mais acima da tabela periódica o elemento químico estiver, mais eletronegativo ele é considerado em relação aos demais. Quanto mais à direita, ou seja, quanto mais em direção ao grupo dos gases nobres, mais eletronegativo esse elemento é considerado. Então, analisando todas essas hipóteses, o elemento químico da tabela periódica mais eletronegativo de todos seria o elemento químico flúor. Por que não é o elemento hélio? Porque o hélio ele está presente lá nos gases nobres. E sabemos, né, de acordo lá com a regra do octeto, que os gases nobres eles já são estáveis. Ou seja, eles já possuem a quantidade ideal de elétrons na sua camada de valência. Retirando todos os gases nobres, sobrou quem, então, para ser considerado o elemento mais eletronegativo? O elemento flúor. E se você analisar o lado oposto da tabela em relação à eletronegatividade, o elemento menos eletronegativo, ele é o elemento químico frâncio. Ele está do lado oposto a qual eu falei para vocês em relação às setas. Então, aprendeu isso, decorou essa sequência. Vamos então analisar uma sequência dos elementos mais eletronegativos da tabela. É claro que aqui presente não estão todos, somente alguns, né, considerados principais, estão aqui expostos para vocês em ordem decrescente, do maior para o menor. Esses são os elementos mais trabalhados em relação à eletronegatividade. O primeiro elemento químico, já falei para vocês, é o elemento químico flúor. O segundo elemento mais eletronegativo, oxigênio. Em seguida, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, essa sequência
para vocês em relação à eletronegatividade. Quando o professor ele está lá ensinando, né, a parte de eletronegatividade dos elementos na sala de aula, ele costuma passar um macete bem conhecido. Esse macete ele ajuda bastante aos alunos colocarem em ordem, né, decrescente esses elementos químicos com a maior facilidade. Simplesmente você precisa decorar uma frase. Decorou essa frase, você vai decorar, né, aprender na sequência todos esses elementos químicos. Que frase seria essa? Então, fica atento aí, anota aí no seu caderno para quem está anotando. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Essa é a frase. Esse é o macete para você decorar. Aprendeu a frasezinha, decorou todos os elementos. Como assim, professora? Vamos lá, então, analisar. Olha, decorei a frase, ó, fui ontem. Fui começa com a letrinha F. Então, você vai falar que fui é o quê? O elemento químico flúor. Ontem, oxigênio. No, nitrogênio. Clube, qual seria o elemento químico? Cloro. E assim por diante. Anotaram? Todo mundo anotou direitinho aí? Pronto, vamos para a próxima. Então, vamos analisar agora a polaridade nas ligações. Como eu falei para vocês, falou em ligação, trata-se aí de você analisar a ligação que acontece entre dois átomos. Coloquei aqui duas moléculas para vocês, moléculas pequenas para facilitar, né, a nossa análise. Primeiramente, eu coloquei a molécula de Cl2, constituído aí por 2 cloros. Em seguida, a molécula de HCl. Quando eu pergunto para vocês, entre cloro e um outro átomo de cloro, quem seria o elemento mais eletronegativo dos dois? Isso mesmo, se você aí parou para analisar, eu estou falando do mesmo átomo. Se é o mesmo átomo, não tem como um ser mais eletronegativo do que o outro, porque os dois possuem aí a mesma força, a mesma eletronegatividade. Então, concordam comigo que ambos os cloros irão puxar para si com a mesma intensidade? Então, aqui, ó, está representado, eu coloquei aqui como se fosse uma seta dupla, né? Duplo sentido. Um cloro está puxando para um lado, enquanto o outro cloro está puxando para o outro. A eletronegatividade é igual. E eu já vou falar para vocês se a molécula é polar ou apolar. Toda vez que o sentido, a força, né, a eletronegatividade for igual para ambos os lados, a ligação ela vai ser considerada apolar, porque essa ligação ela vai ser nula. Já na parte de baixo, na molécula abaixo, nós temos hidrogênio e cloro. De acordo lá com a nossa sequência, quando eu comparo hidrogênio e cloro, qual dos dois elementos químicos, dos dois átomos, na verdade, possui maior eletronegatividade? O cloro, lá naquele nosso esqueminha, né, ele possui uma maior eletronegatividade do que o hidrogênio. Então, podemos dizer que o cloro, ele vai puxar para si, né, com maior força, intensidade do que o hidrogênio. Por isso, coloquei aqui uma seta dizendo que a seta, né, ela vai puxar com maior intensidade para o lado do cloro. Se existe um elemento que ele puxa com maior intensidade, então essa ligação ela vai ser considerada polar. Então, analisamos aí as ligações. E quando se trata de molécula? A molécula, quando ela é constituída por 2 átomos, ela é bem fácil de analisar. Se a ligação aqui ela é considerada polar, a molécula ela também vai ser apolar. Se a ligação entre 2 átomos é considerada polar, a molécula também vai ser considerada polar. É bem mais fácil, né, de analisar quando é somente 2 elementos químicos, né, 2 átomos. Agora aqui, se você analisar,
eu já comecei a acrescentar uma quantidade a mais. Antes a gente estava analisando somente moléculas biatômicas, né, formadas simplesmente por 2 átomos. Agora eu já acrescentei uma quantidade maior. No primeiro caso aqui, a molécula CO2. Vejam que o carbono está no centro e tenho oxigênios nas extremidades. Analisando aqui as ligações, primeiramente, entre carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo? De acordo lá com a regrinha, ó, flúor é primeiro, oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, entre oxigênio e carbono, com certeza, o oxigênio nessa ligação ele é mais eletronegativo. Então, eu vou colocar aqui uma setinha direcionada ao oxigênio como sendo mais eletronegativo. Se eu comparar outra ligação que vai acontecer do outro lado, é a mesma coisa, tá? Entre carbono e oxigênio, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, vou colocar uma outra seta direcionada ao outro sentido, ao oxigênio. Vamos analisar aqui a próxima, né? A próxima molécula, BF3. Entre flúor e boro, que é o átomo central da estrutura. Quem é o elemento mais eletronegativo? Você não precisa ter nem dúvida, pessoal. Falou de flúor, o flúor sempre vai ser o elemento mais eletronegativo quando comparado com qualquer outro elemento químico, tá? Então, entre boro e flúor, com certeza, flúor é o elemento mais eletronegativo, então a setinha voltada para cima. Como eu também vou comparar boro com flúor, na parte de baixo, o flúor também sempre irá ganhar. Viram aí, analisar o sentido das setas? Vamos analisar agora a molécula de NH3. Entre nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio e hidrogênio. Quem é o elemento mais eletronegativo? Flúor é o primeiro, oxigênio é o segundo, nitrogênio é o terceiro. Se o nitrogênio é o terceiro e lá naquele nosso esqueminha o hidrogênio aparecia por último, já sabemos aí então que o nitrogênio ele é muito mais eletronegativo quando comparado com o hidrogênio. Então concordam comigo que eu vou ter 3 setinhas, né, vetores ligados, voltados para o nitrogênio, já que ele é mais eletronegativo. E por fim aqui nessa análise aqui que eu coloquei para vocês, a molécula de água. Hidrogênio ligado ao oxigênio. Hidrogênio ao oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, a setinha nós iremos colocar direcionada ao oxigênio. Pronto. Então, se na questão falou de polaridade das ligações, é isso. Você vai analisar, né, se houve diferença, as ligações elas são consideradas polares. Em todas as nossas análises, em todo momento eu analisava 2 átomos diferentes, oxigênio e carbono, boro e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Então, todas as ligações dessas moléculas são ligações polares. Mas isso não quer dizer que a molécula agora ela vai ser considerada também polar. Sentidos opostos, forças iguais. Concordam comigo que se são forças iguais, então essa molécula, dependendo se a ligação ela é polar, vai ser chamada de molécula apolar. Próxima. Boro ligado ao flúor. Tá vendo que também são direções opostas, porém, em nenhum momento esses vetores eles vão se anular. Então, é uma ligação polar e uma molécula apolar. Próxima análise, NH3. Todas as setinhas, os vetores estão no mesmo sentido, né? Na verdade, no mesmo sentido. Então, a molécula ela vai ser considerada polar. E a água, para quem ainda tem dúvida, o sentido está sendo o mesmo em relação ao oxigênio. Então, a molécula de água
ela é considerada polar. Então, fizemos a análise aí. E como eu falei, nem todas as vezes a ligação polar também vai ser considerada molécula polar. Pode ser o inverso. A molécula você tem que fazer todo um contexto, se os vetores vão se anular ou não para chegar a essa conclusão. Quando a estrutura ela for considerada cis e trans, coloquei aqui 2 exemplos para vocês. Se você pudesse passar como se fosse uma seta, né, uma faixa aqui cortando onde acontece a ligação dupla, concorda comigo que na primeira estrutura os 2 cloros ficariam na parte de cima e os 2 hidrogênios ficariam na parte de baixo? Diferente já da estrutura trans. Se eu passasse aqui uma lista aqui cortando a estrutura, eu ficaria com o hidrogênio numa extremidade e o hidrogênio em uma outra extremidade. Da mesma forma, o cloro em extremidades diferentes. Analisando, então, primeiramente as ligações entre carbono e cloro. Quem seria o mais eletronegativo? Concorda comigo que é cloro? Então, se o cloro ele é mais eletronegativo, eu vou colocar aqui o vetorzinho, né, em direção ao cloro. Vou continuar analisando aqui. Entre hidrogênio e carbono, o carbono ele é mais eletronegativo, então o vetorzinho relacionado ao carbono. A mesma análise com os outros átomos, voltado para o cloro, e embaixo aqui voltado para o carbono. Já na ligação trans, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Analisar quem é o mais eletronegativo, colocar os vetores e todos os sentidos. Prontinho, analisamos aqui. A estrutura cis, ela vai ser considerada polar, tá? Enquanto a estrutura trans, ela vai ser considerada apolar, porque se você analisar aqui na trans, as 2 ligações, os 2 vetores que eu coloquei na cor azul, elas se anulam, porque as forças vão ser iguais em ambos os lados, tanto nesse cloro como no outro. Se os vetores são iguais, lados opostos, ali vai haver então essa anulação e a molécula vai ser considerada apolar. Aqui, ó, já na molécula polar, esse azulzinho, esse vetor azul com esse outro vetor azul, eles estão na mesma direção, então é como se eles estivessem apenas se somando, acrescentando, né? Então, molécula polar. Vamos então para a análise da nossa questão. Coloquei para vocês aqui uma questão do Aprova Enem 1, lá do Sistema Farias Britos, na questão 1, na página 183. Temos então aí um textinho, tá? Que eu vou passar diretamente para a questão em si, o comando da questão, porque esse texto você vai ler, né, com todo cuidado em casa, porque vai apenas dizer o que é eletronegatividade e polaridade das moléculas que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu vou direto para a análise da questão. O que o autor fez? Ele colocou uma tabela periódica. Se você analisar essa tabela periódica, ela está incompleta. E no lugar dos elementos químicos, ele decidiu colocar algumas letrinhas aleatórias. Por exemplo, ali, ó, no lugar do hélio, nós temos o A. No lugar do hidrogênio, ele colocou um L. Isso apenas para poder dificultar um pouquinho a questão. Analisando as alternativas. Lá, a alternativa A. Será que o mais eletronegativo é A? Se você procurar a letrinha A, ele está lá no grupo 18. E bem no início da questão, da análise, né, do conteúdo, eu disse para vocês que os gases nobres, eles não entram aí nessa parte de eletronegatividade porque eles já são considerados estáveis. Então, o A ele não pode ser nem mais e nem menos. Então, já podemos aí, por si só, excluir a alternativa A e a alternativa B. Quando eu analiso o C, mais eletronegativo é B. O B está justamente no grupo 17. E se você lembrar do conteúdo que eu passei para vocês, o B está justamente no lugar do flúor, que é o elemento mais eletronegativo. Então, essa primeira parte da questão está correta. Vamos analisar a segunda parte.
A ligação entre L, que está aqui no grupo 1, e a ligação entre B, que está lá no grupo 17, é polar. É polar? Sim, é polar, porque ambos os átomos, né, os elementos químicos, eles possuem aí eletronegatividades diferentes. Então, eu consegui encontrar, então, a alternativa correta. A alternativa correta da nossa questão, a alternativa C. Espero muito que vocês tenham compreendido o assunto. Agradeço desde já, né, a participação, o compromisso de todos vocês com as nossas aulas e nos vemos na próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.